Bom, eu quero falar de um outro tema agora, de economia e de PIB. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo deve revisar as projeções do crescimento do Produto Interno Bruto do país. Vou chamar o André Anelli, então, que vai trazer as informações, porque isso é baseado também no resultado que o IBGE divulgou, que veio acima das estimativas. Então, a gente está falando sobre impacto de receita, das medidas que são adotadas pelo governo federal, e o André Anelli vai amarrar tudo para a gente agora ao vivo. Fala aí, meu amigo. Pois é, Evandro, como você disse, houve a divulgação por parte do IBGE, do PIB, o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas do país, no último trimestre, de abril a junho, em comparação com o trimestre anterior. E a alta foi de 1,4%. Diante desse aumento, desse volume, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que deve reprojetar os números que estão previstos para o PIB fechado do ano de 2024. Haddad afirmou que esse PIB agora deve ser entre 2,7% e 2,8%, mas existem alguns analistas mais otimistas que já projetam o PIB para mais de 3% nesse ano de 2024. O Fernando Haddad acabou dando essas declarações na portaria do Ministério da Fazenda logo depois da divulgação do PIB pelo IBGE. Agora nós vamos provavelmente reestimar o PIB para o ano, que deve, pela força com que ele vem se desenvolvendo, deve superar aí 2,7, 2,8, e há instituições que já estão projetando um PIB superior a 3. Isso pode, inclusive, ensejar uma reprojeção das receitas para o ano que vem, se continuar forte como está. E essa segunda parte da declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é otimista para o governo federal, porque o governo precisa, a qualquer custo, fechar as contas públicas, pelo menos empatadas com as despesas, para cumprir a meta estipulada pelo arcabouço fiscal, que limita o crescimento das contas públicas. O governo federal tem tentado, de todas as formas, compensar, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento com medidas como o aumento da alíquota da CSLL, a contribuição social sobre lucros líquidos, também o aumento dos JCP, os juros sobre capital próprio, e esse aumento do PIB pode significar um aumento da receita para o governo federal, facilitando assim esse cumprimento da meta estipulada pelo arcabouço fiscal, não só para 2024, mas também para 2025. O ministro Fernando Haddad disse que aguarda ainda o Congresso Nacional analisar algumas propostas de ordem arrecadatória por parte do governo federal, enviadas então ao Congresso, para só então depois ter melhor uma noção do que deve ficar em relação a esse saldo do arcabouço fiscal previsto já para o ano que vem também. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Bom trabalho para você. Eu quero trazer, então, de que maneira que o governo ele tem se planejado ou tentado se planejar, acho melhor a gente usar esse termo, diante dos resultados que são apresentados do crescimento do PIB, também no segundo trimestre de 2024 pelo IBGE, porque o governo precisa de todas essas receitas para tentar encaixar tudo que ele tem para colocar no orçamento e, além disso, ainda pensar como é que ele vai fazer, por exemplo, projetos que poderiam aumentar a JCP ou a CSLL. Vamos trazer aqui os dados do PIB, então, do segundo trimestre de 2024, para a gente fazer uma comparação com a linha do tempo e dar uma olhadinha para trás e jogar aqui para os nossos analistas colocarem para a gente o que esse resultado significa e se o governo poderia respirar um pouco mais aliviado diante disso aqui. Ou se não, se o desafio é tão grande que sequer esse crescimento que veio acima da estimativa do mercado poderia trazer algum tipo de alívio nesse momento. Se a gente olhar então para esse resultado do segundo trimestre de 2024, nós estamos falando de um aumento de 1,4%. Qual que era a estimativa do mercado? 0,9%. Então, veio acima da estimativa. Quando o governo fez uma revisão por meio do Ministério da Fazenda sobre os resultados que poderiam aparecer nesse segundo trimestre, a relação mais otimista trouxe ali 1,1%. Então, ela veio acima dessa relação mais otimista. Se a gente fizer uma comparação com os anos anteriores, também com outros trimestres, o segundo trimestre de 1996, resultado parecido com 1,3%. O terceiro trimestre do mesmo ano, 3,5%. Olhando para 2004, no primeiro governo Lula, 2,7%. Depois, do quarto trimestre de 2008, uma redução de 3,7%. No governo Dilma, chegando a 2,3%. E aí, quando a gente olha para o
no ano de 2020, que estava sob a gestão de Jair Bolsonaro e que teve a pandemia, esse segundo trimestre de 2020 ficou com menos 8,8. Aí a gente olha para o trimestre seguinte, o de 2020, 7,9. Mas é que a gente teve uma queda muito intensa aqui no trimestre anterior. Então, é natural que houvesse uma recuperação na comparação com o trimestre anterior. E isso acontece aqui nesse trimestre de 2020, nesse segundo trimestre, na comparação com o primeiro. Vem uma recuperação boa, 1,4%. E aí a gente teve serviços e indústria com bons desempenhos e agronegócio com um desempenho negativo, pouco ali acima de 2, tantos por cento negativos, exatamente porque o agronegócio sofreu com as enchentes no Rio Grande do Sul, e isso impacta diretamente um dos maiores estados produtores aqui do país, e também as questões climáticas que interferiram com seca em várias partes também, que são importantes regiões produtoras. Então, isso é um pouco, assim, de maneira superficial do que a gente precisa olhar, mas quem vai trazer a profundidade são os nossos comentaristas. Alan Gani, como é que a gente deve olhar para o desempenho que garantiu esse resultado acima do esperado e isso aqui traz alívio para o governo federal? Olha, em termos de gastos públicos, é um alívio momentâneo e já explico por que é momentâneo. Sem sombra de dúvidas, o resultado foi positivo, foi acima das expectativas. Houve um crescimento do setor de serviços, que engloba o comércio também, de 1%. A indústria cresceu 1,8%, na contramão, como você muito bem explicou e colocou, Evandro, a queda da agropecuária por fatores circunstanciais e climáticos. Quando a gente olha o PIB pela ótica da despesa, houve crescimento do consumo, 1,3%, consumo das famílias, que a gente consome aqui, celular, vestuário, alimentos, etc., consumo do governo, 1,3%, e o investimento, que é uma empresa comprando uma máquina da outra, por exemplo, 1,8%, e das exportações líquidas. Em termos de atividade econômica, o resultado foi positivo. Agora, tem um dado que preocupa. Veja só. A dívida PIB, ou seja, eu já estou considerando a métrica do PIB nessa relação, aumentou. Então, se o PIB está subindo, né, o pessoal aí vai lembrar da matemática, está no denominador, era para essa dívida PIB cair tudo ou mais constante. Só que ela sobe. Então, peraí, se ela está subindo, significa que o endividamento sobe mais do que o PIB. E se o endividamento sobe mais do que o PIB, é justamente porque o governo não está conseguindo fechar as suas contas. Portanto, precisa tomar dinheiro emprestado da sociedade. Não dá para depender das circunstâncias de uma boa atividade econômica para fechar as contas, porque eu não consigo garantir um PIB crescente para sempre. A partir do momento que ocorre uma desaceleração econômica, e a economia é muito cíclica, qual que é o problema? Os gastos estão contratados. A receita, eu não consigo contratar a receita, mas o gasto já está contratado. E aí, qual que é o final da história? Aumento do gasto público, piora das expectativas, aumento do dólar, aumento da taxa de juros, e a atividade econômica é penalizada num segundo momento. Quando é que eu já vi essa história? Durante o governo Dilma. Agora, Gustavo Segré, a gente precisa olhar também para a questão relacionada à inflação, porque se a gente está falando de um consumo mais intenso e também do aquecimento do mercado de trabalho e etc., isso colocaria em atenção a capacidade produtiva do país e mantém-se um olhar sobre essa capacidade de oferecer de acordo com a demanda necessária para impedir que a gente fique com uma inflação um pouco mais prejudicial? A ancoragem da inflação hoje está em função da política do Banco Central. Então, nós observamos que um aumento na atividade econômica provoca um aumento da arrecadação. Isso nós já vimos. Maio, recorde, junho, recorde, julho, recorde. Mas também observamos o recorde do gasto. Tanto é que essa menção que o Alan perfeitamente trouxe sobre dívida pública PIB, a dívida pública cresceu 3,1 em junho, 2,25 em julho e 1,02 3,10 em maio, 2,25 em junho e 1,02 em julho. E aí observa que não adianta o maior crescimento do PIB se a dívida aumenta mais que o PIB.
E estamos muito perto de 80%, que é uma alerta amarela muito grande. Estamos em 78,5%. Quando a gente observa esse aumento de consumo, isso pode levar também a um aumento da inflação, porque a demanda puxa uma oferta que ainda não existe. Então, tendo mais demanda que oferta, o preço tende a subir. O que o Banco Central deverá fazer se isso acontece, ou se ele observa que isso acontece? Aumentar as taxas de juros. Isso pode vir agora, na primeira reunião próxima do Copom em setembro, em que Galípolo, segundo a minha opinião, não será sabatinado ainda, esperando um pouquinho mais. E aí vai ser... Jogamos a culpa no Campos Neto, porque a possibilidade de que o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, 8 diretores mais o presidente, aumente a taxa de juros em setembro, existe. Sim. E aí o presidente Lula vai fazer o quê? Vai jogar a culpa no Galípolo? Não, é melhor continuar jogando a culpa nesse rapaz que não entende de mercado e não entende nada de nada. Então é uma situação complexa. Mas para exemplificar um pouco melhor, Evandro, isso seria como se nós todos fazemos testes, exames de saúde, então nós vamos, tiramos sangue, urina e o médico vê. E aí você vê que a glicose está mais ou menos bem, mas começa a ter um problema no triglicéridos, o resto está bem, as vitaminas estão ótimas, mas o triglicérido, o colesterol está aumentando. E fala, opa, peraí, temos que prestar atenção nesses indicadores. No caso do Brasil, o indicador fundamental, a despesa pública, porque isso gera e traciona o déficit fiscal. Para o orçamento de 2025, está previsto um superávit, e vou dar risada porque é piada, superávit de 3,7 bilhões. Como vai ter um superávit de 3,7 bilhões se precisa ter 28,8 na pior dos limites agora de déficit e estamos com quase 90 acumulados? Então é uma situação que a narrativa confunde até os próprios narradores. Agora uma pergunta para vocês. A gente está falando de um número que veio acima da estimativa. Não dá para olhar de maneira positiva para esse número também? Não dá. Me permita responder. Claro que dá. É muito melhor ter um crescimento na atividade econômica que um decrescimento, sem dúvida nenhuma. Isso traciona emprego, traciona um monte de coisas. Mas o que não consigo entender é por que o governo insiste em uma despesa tão alta. Se o governo conseguisse equalizar as despesas e colocar um equilíbrio, o Brasil tem tudo para voar. Tudo para voar. Mas o governo conspira contra si mesmo, porque ele aumenta a despesa, estamos com um déficit crônico, um atrás do outro. Isso impacta na dívida, impacta no endividamento do governo que precisa se financiar. Não dá para emitir. Isso puxa e traciona. Por quê? Esse dinheiro que está sendo destinado para financiar o governo poderia tranquilamente estar destinado para a produção, aumentar a capacidade produtiva, melhorar a produtividade das empresas. Então o próprio governo joga um tiro no próprio pé. Fala, Zé. E a previsão do orçamento lá de 2025, que chegou no Congresso agora, né? Ele é de uma arrecadação de 6 trilhões e paga lá 2 trilhões e pouco, né, Segra? Do serviço da dívida, não é do principal, não, o serviço da dívida. E essa história da dívida pública está atingindo quase 80% do PIB, quer dizer, é muita dívida realmente e começa a preocupar, porque todos têm certeza de que se continuar assim, e vai continuar, porque não há mudança estrutural, o Brasil vai quebrar. A aposta é quando isso vai acontecer. Esse PIB aí, é interessante que nós estamos, sim, muito presos à atividade agropecuária. Ela representa 40% da atividade econômica do país. Isso é muito, né? E você vê que ela, porque teve momentos melhores em que ela levantou, chamam a atividade agropecuária de âncora verde, que segura a economia do Brasil. Olha, a economia do Brasil hoje ela está sustentada no agronegócio e na mineração, incluindo ali a exportação de petróleo e gases, né? Isso aí segura a economia do Brasil, esses dois lados. Agora, o surpreendente desse PIB é que a indústria cresceu. E eu vi também na balança comercial que houve antes a importação de bens de consumo, as indústrias se equipando, se modernizando, e isto é um bom sinal. E agora a gente vê também o crescimento dos serviços, que é a ponta final do PIB, né? O PIB é tudo que se produz e que se consome no Brasil, é diferente do orçamento. E a parte boa é que houve um aumento do consumo. Isso elevou o PIB. E é o que comemora, por exemplo, o presidente Lula e o governo nessa história desse PIB inesperado. Agora, para quem dizia, vocês estavam de má fé,
fazendo projeção negativa para o Brasil, ou não tão positiva assim, até o IBGE, que é um órgão do governo, dirigido por um líder petista tradicional, né? E o IBGE teve que refazer a sua expectativa diante da realidade do novo PIB, ou seja, um número bom, mais um número bom para o país. Antes até de seguir, eu quero trazer para vocês, então, como que fica o Brasil em relação a outros países com esse resultado do segundo trimestre de 2024. Vamos colocar na nossa tela para eu poder trazer. Então, o Brasil ele fica em segundo lugar, empatado com a Arábia Saudita, Noruega. Em primeiro lugar está o Peru com 2,4%. Em seguida temos Japão com 0,8%, China com 0,7%, Estados Unidos também, 0,6% para o Reino Unido e aqui 0,3% França, Itália, México e fecham em 0,2%, Colômbia 0,1%, agora Alemanha, Coreia do Sul e Chile têm resultados negativos para esse segundo trimestre em 0,1%, 0,2% e 0,6%.